Nazino, a ilha canibal da União Soviética. No coração da Sibéria, cercada pelas águas geladas do rio Oby, repousa a ilha Nazino. Hoje, ela parece apenas mais um ponto esquecido no mapa russo, coberta por uma vegetação densa e silêncio. No entanto, em 1933, este pedaço de terra se transformou em palco de uma das experiências sociais mais brutais e inumanas já conduzidas pelo regime soviético de Joseph Stalin. Um episódio onde o abandono, o desespero e a fome empurraram seres humanos ao limite, até o canibalismo. A máquina soviética e a limpeza social. A década de 1930 foi marcada por fome extrema, expurgos políticos e uma busca obsessiva da União Soviética por controlar sua população por meio do medo e da ideologia. Em meio à chamada desculaquização, o processo de repressão aos camponeses mais ricos, os chamados kulaks, e a coletivização forçada, milhões de pessoas perderam suas terras, seus lares e seus direitos. Além disso, Stalin iniciou campanhas para limpar as cidades de elementos considerados indesejáveis. Mendigos, desempregados, pequenos criminosos e até cidadãos que simplesmente não possuíam documentos em ordem. Eles foram rotulados como socialmente inúteis, um conceito vago, mas conveniente para justificar prisões em massa. Foi nesse cenário que surgiu a ideia de deportar milhares dessas pessoas para regiões remotas, supostamente para que trabalhassem e reconstruíssem suas vidas. Na prática, foi o começo de um experimento desumano, a operação que levou à tragédia. Em maio de 1933, aproximadamente 6.000 pessoas foram embarcadas em trens e depois em barcaças fluviais com destino à ilha Nazino. A ilha, localizada na confluência dos rios Oby e Nazina, não possuía qualquer estrutura. Não havia casas, plantações, animais ou recursos básicos. Era uma terra selvagem, úmida, infestada de insetos e isolada por águas traiçoeiras. As pessoas foram deixadas ali com pouco mais do que a roupa do corpo e um punhado de farinha crua, sem utensílios, sem água potável e sem qualquer tipo de orientação. Não havia abrigo contra o frio nem madeira seca suficiente para fazer fogo. Guardas armados vigiavam os deportados, mas não ofereciam ajuda. Nos primeiros dias, as pessoas tentaram sobreviver como podiam. Misturavam farinha com água do rio, causando graves problemas digestivos. Alguns tentavam construir abrigos de galhos, outros simplesmente esperavam. Mas o caos não tardaria. A queda na barbárie, fome, violência e canibalismo. Sem comida e com os corpos se enfraquecendo rapidamente, os deportados começaram a roubar, a brigar entre si e a atacar os mais fracos. A ordem social se desintegrou em dias. Grupos armados se formaram para dominar partes da ilha e controlar os poucos recursos disponíveis. A violência se tornou regra. Foi nesse contexto que o impensável começou a acontecer: o canibalismo. Os relatos que sobreviveram ao tempo são de partir a alma. Testemunhas falaram de mulheres capturadas, mutiladas vivas e deixadas sangrando, enquanto seus agressores cozinhavam partes de seus corpos. Corpos de mortos eram consumidos no desespero. O horror tomou conta da ilha. A cada dia, mais corpos eram encontrados ao longo da margem ou apodrecendo na floresta. Entre os sobreviventes, o olhar era vazio, mecânico, como se a humanidade tivesse sido arrancada à força. A intervenção e o silêncio. Após algumas semanas, o regime soviético percebeu que o experimento havia se tornado uma catástrofe. Um oficial chamado Vassily Velitchko foi enviado para investigar. O relatório que ele redigiu, e que só veio a público décadas depois, é uma das peças mais estarrecedoras da história soviética. Nele, Velitchko narra em detalhes o colapso da ordem, os atos de canibalismo e a completa negligência das autoridades. Quando a operação foi finalmente interrompida, restavam pouco mais de 2.000 sobreviventes, muitos em estado de choque, outros gravemente doentes, alguns com membros amputados ou ferimentos horríveis. Os demais, cerca de 4.000 pessoas, haviam morrido de fome, frio,
doenças ou violência. A Ilha Nazino foi rapidamente esvaziada e o episódio foi enterrado sob camadas de sigilo e propaganda. Nenhum dos idealizadores da operação foi responsabilizado. A história permaneceu esquecida por décadas, silenciada como tantas outras sob o jugo da censura soviética. O legado de Nazino. A tragédia da Ilha Nazino só começou a ser estudada a fundo após a abertura dos arquivos soviéticos nos anos 1990. Historiadores como Nicholas Vert trouxeram à luz os documentos e os relatos sobreviventes. A história da ilha virou símbolo do que pode acontecer quando um regime trata seres humanos como números descartáveis. A ilha canibal não foi apenas um erro de planejamento ou uma falha logística. Foi o resultado direto de uma política de desumanização sistemática. Um lembrete brutal de que o autoritarismo, quando aliado à indiferença e ao desprezo pela vida humana, pode produzir as piores monstruosidades. Hoje, Nazino permanece esquecida fisicamente. Não há monumentos, museus ou memoriais. Mas, na memória da história, ela vive como um grito abafado, uma advertência sombria de um tempo onde a humanidade foi abandonada em uma ilha e devorada pelo próprio desespero. A história da Ilha Nazino, para mim, é uma das coisas mais demoníacas que eu já tive conhecimento na história. As monstruosidades do comunismo e do nazismo são algo que é impossível conceber. Os relatos e as histórias da época são tão perturbadoras que fica difícil acreditar de que não foram roteiros de filmes de terror pesado, mas sim fatos reais. Mas, e você? Já conhecia essa história monstruosa da Ilha Nazino? Deixe aqui nos comentários. Ajude o canal deixando seu like. E se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Obrigado e até a próxima.